Oi, gente, retornei aqui pro canal, né? E hoje eu queria pedir licença para vocês para falar sobre um tema que tem tudo a ver com a história da igreja, tem tudo a ver com a igreja primitiva, né? Mas está mais relacionada com a vida dos santos e com uma grande lição que eu aprendi, né, para mim, que sou mamãe praticamente já, né? Que vocês sabem que tô grávida, quase já, né? É na hora de conhecer os nossos nenéns e para os pais de forma geral, né? Eu estou estudando esse livro aqui, o Livro da Vida de Santa Teresa d'Ávila, né? Quem me acompanha aqui no canal já sabe que eu amo estudar as obras de Santa Teresa d'Ávila. Eu tenho aqui 7 vídeos onde eu falo sobre as sete moradas da alma, né? Que é fruto do Castelo Interior, da obra Castelo Interior de Santa Teresa d'Ávila, onde ela fala sobre o caminho de santidade, né? Sobre o caminho de santificação. E esse livro me ajudou muito no meu entendimento do que é de fato a santificação, do caminho a percorrer, me ajudou a me livrar de sentimentos e coisas confusas que me atrapalhavam no meu relacionamento com Deus. Então, se você quer saber um pouco sobre o que é uma vida de santidade, você acessa a minha playlist As Moradas da Alma de Santa Teresa d'Ávila, que está aqui disponível no meu canal. Mas agora eu estou estudando esse livro aqui, o livro da vida. E esse livro, que é o livro da vida, é a biografia de Santa Teresa d'Ávila. Então aqui é onde ela conta, né, todo o seu processo de conversão. Então, desde a sua infância até a sua vida adulta, como que se deu a sua conversão a Cristo. E é interessante a gente pensar, né, que os santos, os grandes santos, os doutores da igreja precisaram em algum momento se converter. Eles precisaram em algum momento conhecer Jesus, né? E entregar suas vidas a ele, né? Então precisaram passar por esse processo de conversão. E aí, logo nos 2 primeiros capítulos do livro, Santa Teresa d'Ávila ela fala do impacto que os seus pais tiveram na sua vida espiritual, tanto para o bem como para o mal. E aí, enquanto eu estava lendo, né, o relato de Santa Teresa d'Ávila sobre a vida de seus pais, sobre as virtudes de seus pais, gente, nós estamos falando dos pais de uma das maiores santas e doutoras da Santa Igreja Católica, né? Eu lembrei de outro santo da igreja que também escreveu um livro, né, entre dezenas de obras, onde ele conta a sua própria biografia, onde ele fala do seu processo de conversão. E essa pessoa é Santo Agostinho, né, no livro Confissões. Ele vai contar aqui a história da vida dele e também do processo de conversão dele. E aí, eu identifiquei que os dois, né, tanto Santa Teresa d'Ávila como Santo Agostinho, eles começam contando o seu processo de conversão falando dos seus pais. E eles falam coisas muito semelhantes, né? E, obviamente, assim, quem conhece as obras de Santa Teresa d'Ávila e conhece as obras de Santo Agostinho, vai perceber que existe muita semelhança entre as coisas que os dois falam. Eu encontrei muita influência de Santo Agostinho e Santa Teresa d'Ávila, né? Então eu vi que Santa Teresa d'Ávila ela bebeu da fonte de Santo Agostinho. E depois lendo Santo Agostinho eu vi muito de Santa Teresa d'Ávila, né? Então para mim foram assim coisas confirmatórias, porque se vocês tiverem uma ideia, Santo Agostinho escreveu esse livro no século V e Santa Teresa d'Ávila escreve a biografia dela no século XVI. Então a gente está falando aqui de dois santos da igreja que viveram em tempos muito diferentes, né? Bom, mas o que é que eu quero falar sobre isso? Como mãe, né? Como uma pessoa que está se preparando para ser mãe, por que ver Santo Agostinho e Santa Teresa d'Ávila falando dos pais deles mexeu tanto comigo? Bom, Santa Teresa d'Ávila, ela fala que como ter pais virtuosos foi fundamental para que ela e seus irmãos também desenvolvessem virtudes. Nesse processo em que eu estou à espera dos meus filhos, eu tenho pensado muito no meu papel como educadora dos meus filhos, né? E que a minha maior missão enquanto mãe vai ser criar filhos para o reino de Deus, né? A minha maior missão, a maior missão do meu marido enquanto pais é garantir de alguma forma, através de nossas vidas, através de nosso exemplo, de nossa educação, que os nossos filhos conheçam Jesus Cristo,
né? E que eles se tornem membros saudáveis do corpo de Cristo. E para isso, né, as virtudes que a gente precisa cultivar em nossas próprias vidas é o primeiro passo para que a gente consiga cumprir essa missão, essa tarefa de educar filhos para Deus, né? E Santa Teresa d'Ávila, ela vai citar algumas das virtudes do pai e da mãe dela. Então ela começa falando do pai dela, né? E aí a gente pode pegar esses exemplos e trazer para nossa vida hoje, né? Ela fala que o pai dela, ele era muito afeiçoado à leitura de bons livros, né? E ele estimulava os seus filhos a lerem também, né? E para fazer isso, o que que ele fazia? Ele sempre tinha bons livros em casa. Então ele queria que os filhos desse tivessem acesso a boa leitura. O que ele fazia? Além de ele gostar de ler, então ele era o maior exemplo, ele tinha os bons livros em casa, né? Ele era um homem muito caridoso. Ela fala que ele tinha muito amor aos pobres e tinha muita compaixão pelos enfermos. Então ele fazia obras de caridade. E ela fala que ele era um homem verdadeiro, né? Era um homem que não blasfemava e nem maldizia os outros. E era um homem honesto. E eu falei assim, velho, a primeira coisa que Santa Teresa tem de lembrança dos seus pais são as virtudes dos seus pais. E ela tá falando aqui exclusivamente de ações, né? Do exemplo, né? Do modelo que o seu pai foi para ela e seus irmãos. Se eu não me engano, Santa Teresa d'Ávila tinha por volta de 7 irmãos. E ela vai falar da mãe dela também. E ela vai lembrar as virtudes da mãe dela. Ela vai falar e é engraçado, porque as virtudes da mãe dela, ela se refere mais às virtudes espirituais. Ela fala que a mãe dela tinha o gosto pela oração, né? Então ela rezava e estimulava o hábito da oração na vida dos filhos. Às vezes a gente quer educar os filhos da gente, né? A gente quer que nossos filhos façam coisas que a gente mesmo não faz. E isso é muito comum. E ela fala aqui que o hábito da oração na vida dos filhos era fruto também do próprio hábito de oração da própria mãe, né? Ela fala que ela era devota de Nossa Senhora e de alguns santos, e ela ensinou essa devoção aos seus filhos, né? E ela fala, minha mãe era muito virtuosa, né? Ela tinha uma honestidade perfeita. Gente, quando ela fala honestidade perfeita, eu não consigo nem imaginar o que seja uma pessoa perfeitamente honesta, sabe? E ela fala que a mãe dela era perfeitamente honesta, sem vaidades, serena, dotada de grande inteligência, né? E aí ela vai falar que todos os filhos se assemelhavam aos pais nas virtudes. E aí eu falei, caramba, velho, os filhos eram virtuosos porque os pais eram virtuosos. Os filhos tinham hábitos de oração, hábitos de devoção, hábitos da leitura, né? Eram caridosos, eram verdadeiros, eram honestos, porque os pais eram primeiro, né? Olha que responsabilidade que nós pais temos na vida espiritual de nossos filhos, né? Ela fala que os pais deles reuniam os filhos para ler a vida dos santos, para estudar a vida dos santos, ou seja, os pais catequizavam seus filhos, eles ensinavam seus filhos, né, as verdades da fé. Então, eles apresentaram a vida dos santos aos seus filhos. Quantos de nós católicos estamos criando filhos e a gente não catequiza os nossos filhos? A gente entrega nossos filhos na catequese da igreja uma vez na vida e a gente não se responsabiliza pela catequese deles, né? Ela fala que a mãe ensinou a devoção a Santa Teresa, né? A própria Santa Teresa, que gostava de rezar o rosário por causa da enorme devoção que sua mãe transmitiu aos filhos. Ou seja, os filhos gostavam de orar porque a mãe ensinou o gosto pela oração. E, gente, o gosto pela oração é fruto do hábito, né? Então a mãe incutiu nos filhos, ela tirou tempo, né, para orar com os filhos, para fazer os filhos aprenderem a amar a oração, amar falar com Deus. E eu falei, meu Deus, e assim, quando eu li essas coisas, eu me coloquei no lugar de mãe, né? Falei, meu Deus, será que eu tô pronta para ser para os meus filhos tudo isso, né? Será que
Será que eu já tenho o hábito da oração? Será que eu estou pronta para orar com eles diariamente, incutir neles o hábito da oração, para catequizar meus filhos, para ensinar a fé para os meus filhos, não deixar isso nas mãos de outras pessoas ou deixar que a vida, né, de alguma forma ensine. Gente, eu já vi muitos católicos que têm filhos que não sabem malmente, que não sabem nem fazer o sinal da cruz. E os pais são católicos, vão na missa, mas os filhos não vão, sabe? E aí eu fui ler Santo Agostinho, né? E aí eu vi semelhanças no relato da conversão de Santo Agostinho com Santa Teresa d'Ávila. Porque Santo Agostinho, ele vai começar o relato de conversão dele também falando dos seus pais. E ele vai dizer, né, que a sua mãe... Desculpa, gente. Grávida, né? Ele vai falar que sua mãe era fiel à fé católica. Então, a mãe de Santo Agostinho, ele fala logo, minha mãe era católica, né? E ele relata as virtudes da mãe também, né? Que eram superiores, inclusive, às do seu pai. Porque o pai de Santo Agostinho, na infância de Santo Agostinho e na juventude, o pai dele não era cristão. O pai dele vai se converter à fé católica perto de morrer já, né? Essa é uma diferença e foi muito legal de ver essa diferença entre a mãe e o pai de Santo Agostinho em relação aos pais de Santa Teresa d'Ávila, né? E Santo Agostinho, ele vai falar como que os erros e acertos da mãe dele e do pai dele teve um impacto muito, muito, muito profundo na vida dele, né? Nas escolhas que ele fez durante a juventude, na vida espiritual que ele abandonou na juventude dele, né? Nos atos imorais que ele adotou para a vida dele, durante uma boa parte da vida dele. Santo Agostinho só vai se converter depois dos 30 anos, para vocês terem ideia, né? Então, até lá, ele cometeu todo tipo de pecado que vocês imaginarem. E ele fala como que a ausência, né, e as falhas dos seus pais teve um impacto muito profundo na vida dele. Então, ele vai falar primeiro das virtudes da mãe dele. Ao longo da obra, ele vai falando sobre as virtudes da mãe dele, vai falar assim, olha, minha mãe era um exemplo de católica, ela era submissa ao marido, ela era uma serva fiel, ela orava por mim. Gente, Santa Mônica, que é mãe de Santo Agostinho, rezou por ele por 19 anos. 19 anos rezando pela conversão do filho. Vocês imaginam como que é uma mãe orar quase 20 anos por um filho? Né? E a gente desiste tão rápido da oração, né? De orar pela conversão dos nossos. Ela orou 20 anos. Ele fala que ela era pura, que ela era modesta, que ela era fiel servidora da igreja, né? Ele fala que ela tentava converter o marido através das virtudes dela, porque o marido dela não era cristão, como eu falei para vocês. Então ela tentava converter o marido não com palavras, né? Mas com as suas ações. E ela era tão virtuosa nas suas ações, né? Que ela era muito amada e muito respeitada pelo marido dela, mesmo o marido dela não sendo cristão. Ele admirava a sua esposa. No final da vida dele, Santa Mônica vai conseguir converter o seu marido, né? E muito tem a ver com o exemplo de fé que ela viveu com o marido dela. Ela era paciente, ela era dócil, ela era conciliadora, ela era serva de todos os servos, servia as pessoas. Ela se dedicava ao governo da casa, era educadora de seus filhos. Olha quantas virtudes Santo Agostinho vai alencar de Santa Mônica, né? E ele vai falar que as virtudes de sua mãe também eram frutos da educação que ela recebeu na casa dela, dos pais dela, que também eram cristãos. E educaram Santa Mônica nas virtudes. Então, você vê que existe aí, né, uma hierarquia da educação. Né? A Santa Mônica, que era mãe de Santo Agostinho, foi bem educada pelos seus pais, que educou ela nas virtudes cristãs, e ela fez o mesmo com o filho dela, né? E ele vai falar do pai dele. Ele vai dizer, olha, meu pai não era cristão, né? Mas ele era muito elogiado pelos amigos, pelos conhecidos, né? Porque não se preocupar com a salvação do filho, com a alma do filho. Santo Agostinho fala assim, meu pai não se preocupava com minha alma, com a salvação da minha alma, mas porque gastava mais do que podia para que ele pudesse estudar. E aí ele fala assim, e repare, eu falei aqui para vocês das virtudes dos pais e da mãe de Santa Mônica, né? Falei agora aqui do pai de Santo Agostinho, e vocês vão ver o seguinte, apesar dos pais de Santa Teresa
e de Santa Mônica serem virtuosos, eles erraram com os filhos. E esses erros, apesar de não terem sido propositais, eles tiveram consequências na vida espiritual dos filhos. E isso aqui é muito importante da gente ver, né? Quais foram os erros da mãe de Santa Teresa d'Ávila? Ela fala que existiam poucas coisas más na mãe dela, né? Mas o que houve de mal causou um enorme dano na vida dela, de Santa Teresa d'Ávila. Ela fala assim, gente, não sei porque eu tô ficando rouca. A minha mãe permitia que os filhos tivessem passatempos fúteis. No caso dela, eram livros de cavalaria. A mãe de Santa Teresa d'Ávila amava ler livros de cavalaria. E ela permitia que os filhos tivessem acesso a esses passatempos para se distrair um pouco de seus afazeres e manter seus filhos ocupados. Gente, quando ela falou sobre isso, eu falei, nossa, gente, os pais da atualidade, né? Ela fala que, o que ela tá dizendo aqui? Olha, minha mãe tinha esse hobby de livros de cavalaria, que inclusive eu gostava muito. E para ela poder descansar ou conseguir fazer os afazeres da casa, né? Ela deixou com que seus filhos, com que a gente tivesse acesso a esses livros, né? E ela fala assim: o passatempo da minha mãe não prejudicava a minha mãe em nada. Mas o passatempo dela, que eu adotei, teve um efeito contrário em mim. Né? E assim, eu fiquei pensando sobre isso, porque assim, quais são os passatempos fúteis que nós permitimos aos nossos filhos nos dias de hoje, para que a gente possa ter um pouco de paz, para que a gente consiga cumprir nossos afazeres, para que a gente possa conseguir conversar com os amigos, né? Então, manter nossos filhos ocupados. Né? Quais são os vícios que a gente tem permitido aos nossos filhos, né? Nos dias de hoje, na época de Santa Teresa d'Ávila, foram livros. Mas nos nossos dias, quais são os vícios, né? Então a gente vê, por exemplo, hoje muitos pais entregando os seus filhos ao vício do celular, ao vício da televisão, ao vício dos filmes e séries, ao vício da internet, ao vício das redes sociais, né? Ao vício dos passatempos que não edificam nossas vidas, né? Ao vício dos tablets, ao vício dos videogames, né? Das atividades inúteis. E geralmente esses vícios que a gente permite aos nossos filhos são porque já são nossos próprios vícios, né? Um pai e uma mãe, por exemplo, que gosta muito de ver televisão, né? Ele vai permitir que o filho dele também veja. Ele vai permitir que o filho dele também adquira esse vício, vocês estão entendendo? Pais e mães que são apegados ao celular têm uma tendência muito maior de deixar seus filhos se apegarem ao celular, terem acesso ao celular, né? Só que esses vícios que não prejudicam a nossa vida, nós, homens e mulheres adultos, que temos mais controle, né, de nossas emoções, de nossos sentidos, da nossa razão, a gente acha que também não vai ter efeitos ruins na vida dos nossos filhos. Só que a gente esquece que nossos filhos são crianças, adolescentes e jovens, né? E Santa Teresa d'Ávila, ela fala, né? Para ela não parecia haver mal nenhum em desperdiçar seus dias e noites nessa ocupação inútil, né? E ela fala que mal fazem os pais que não cuidam com que seus filhos sigam sempre o exemplo e lições das virtudes, né? Então ela vai dizer que esse hábito do livro de cavalaria acabou atrapalhando muito, muito mesmo o desenvolvimento da vida espiritual dela. Não atrapalhava a vida da mãe, mas atrapalhou a vida dela. E ela lamenta que a mãe tenha permitido que ela passasse seus dias e noites viciada, né, em uma atividade que era inútil, que não ia trazer nenhum benefício para a vida dela. No caso dela eram os livros, no nosso caso, né, toda a tecnologia que a gente tem aí disponível e que nossos filhos ficam 24 horas por dia entregues. E Santo Agostinho, da mesma forma, ele vai relatar os erros do pai dele, dos pais dele, né? Ele vai falar que a mãe dele, apesar de ser católica, apesar da fé católica e tudo, ela também se preocupava muito com a vida de estudos dele.
Isso era tão importante para a mãe dele quanto para o pai dele, sabe? E ele vai falar assim, quando ele sai para estudar fora, né? Ele vai estudar em outro país. Ele fala que a mãe dele recomendou pureza ao filho, né? Mas que ela não se preocupou em como Santo Agostinho iria gastar a sua virilidade, ou seja, a sua energia sexual, né? Ela só falou, oh, meu filho, seja casto, seja puro, largou o menino no mundo, vai estudar, né? Ela, Santa Mônica, ela tinha medo que o casamento atrapalhasse a vida de estudos de Santo Agostinho, porque a vida de sucesso na vida de estudo de Santo Agostinho era a coisa mais importante para os pais, era a ambição dos pais. Nenhuma novidade, né? Quantos pais estão muito mais preocupados com as vitórias financeiras dos seus filhos do que com a salvação da alma deles, né? Então ele fala assim, meus pais me deixavam entregue aos desregramentos das paixões. Eles não se preocupavam com o que eu estava fazendo da minha vida, né? Desde que eu estivesse estudando. E ele fala, gente, Santo Agostinho, ele se entregou à imoralidade de uma forma, se vocês lerem o testemunho dele, a biografia dele, vocês vão falar assim, meu Deus, Santo Agostinho fez tudo isso. Ele foi uma pessoa muito imoral, se entregou a todo tipo de paixão, sabe? E porque ele não teve nenhuma orientação, né? Então ele fala assim, a minha mãe falhou em não me iniciar imediatamente nos sacramentos da salvação, do qual ele lamenta principalmente o batismo. Ele se lamenta de não ter sido batizado na infância, sabe? A mãe dele, por um excesso de escrúpulo, né, preferiu deixar para batizar ele mais tarde. E ele fala que ele lamenta muitíssimo, porque ele fala assim, se eu tivesse pelo menos me batizado, eu estaria livre do pecado original e eu teria o Espírito Santo, né? Eu teria recebido o Espírito Santo. Isso poderia ter feito diferença na minha vida. Gente, nós estamos entregando nossos filhos nas mãos de quem? Né? Será que nós estamos iniciando nossos filhos no sacramento da salvação? Nós estamos preocupados em salvar a alma dos nossos filhos? Essa é a nossa prioridade? Ele está falando aqui aos pais de um santo, de um grande doutor da igreja. Olha os erros que eles cometeram, né? E tudo isso que eles falaram teve um impacto muito grande quando eu estava lendo, porque eu me preocupo muito, né? Em cumprir a minha missão como mãe, né? Que eu entendo que é principalmente a salvação da alma dos meus filhos. E eu falei, gente, se os pais de grandes santos da igreja foram capazes de errar dessa forma, né? Quanto mais nós, nos tempos de hoje, estamos mais sujeitos a cometer esse tipo de erro. Então a gente precisa estar muito atento, realmente, né, à educação que nós vamos dar aos nossos filhos, a garantir primeiro a salvação da alma deles. Mas para isso a gente precisa garantir a salvação da nossa alma, né? Se eu quero filhos virtuosos, eu preciso ser virtuosa primeiro. E aí eles vão falar também da influência das amizades para a vida espiritual deles, né? O quão perigoso é permitir que alguém tão jovem, né, que ainda está desenvolvendo as virtudes, venha se relacionar com pessoas que não são cristãs, né? Cultivar amizade com pessoas que têm amor pelo mundo, né? E ela fala que, mais uma vez, ela fala, minha mãe deixou eu ter amizade com uma prima que era apegada ao mundo. E eu absorvi, né, as más qualidades dessa minha prima. Isso teve impacto na minha vida espiritual também, né? Então ela fala que ela começou a se inclinar para o mal. E ela fala, né? Ela dá um conselho aos pais. Ela fala: tenham grande cuidado com as pessoas com que seus filhos se relacionam, né? Porque nossa tendência natural é seguir o que há de pior em vez do que há de melhor. E realmente, se você for lá em Romanos, capítulo 7, né? O apóstolo vai falar: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este eu faço, né? Então, Santo Agostinho, ele fala sobre amizade, uma coisa muito importante. Ele fala: a amizade só é verdadeira quando une pessoas ligadas a Deus pelo amor derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, ambos, né, aconselham que a gente fuja da amizade com pessoas que não têm os mesmos princípios, que não cultivam as mesmas virtudes, porque as más companhias corrompem os bons costumes, né? Isso aí também é bíblico, a gente sabe. A Bíblia dá vários conselhos sobre esse assunto. Então eu queria falar sobre isso. Eu acho que
Isso é muito importante a gente ter em mente, né? Eu acho que a vida dos santos é essa luz que ilumina o nosso próprio entendimento de como a gente deve viver a vida, de como buscar a santidade, de como ser um servo de Cristo, né? Eles são exemplos pra gente. E mexeu tanto comigo, essa primeira parte do livro de Santa Teresa, que eu falei assim, eu vou ter que ir lá no canal fazer um vídeo, compartilhar essa experiência, né? E como que essa parte da vida de Santa Teresa d'Ávila e Santo Agostinho mexeu tanto comigo. Eu quero que fique gravado, porque eu quero voltar, eu quero ver, que essa reflexão, que esses 2 capítulos, porque a gente realmente, assim, é 2 capítulos desse livro, e diversas passagens desse aqui, que eles lembram a gente o tempo inteiro, né? De nossa responsabilidade enquanto pais, pela alma, né? Pela vida espiritual de nossos filhos. Então, que esse vídeo sirva para mais alguém, para mais pais e mães que passarem por aqui, assim como serviu para mim também. Que Deus nos abençoe e em breve novo vídeo aqui no canal.